Mês de maio, mês de Maria, e nós da comunidade Paz e Bem queremos presentear você com uma série chamada Dogma, onde nós vamos explorar os dogmas da Virgem Maria, que são 4. Hoje tem um meio polêmico, mas muito especial, a virgindade perpétua de Maria. Nossa Senhora, que foi virgem antes, durante e depois do parto. Em que a igreja se baseia para afirmar isso? O dogma é uma verdade de fé. Será que nós temos elementos bíblicos para comprovar isso? É o que nós vamos ver na nossa série, hoje, meditando sobre a virgindade perpétua de Maria. Uma das primeiras coisas que a gente precisa tomar cuidado é com relação ao sentido da virgindade. Nesse caso, não se trata apenas da questão física. Há uma questão mística e espiritual. Maria é toda, inteira de Deus. Assim como ela é a imagem da igreja, que também deve se entregar inteira, toda a Deus, ser só de Deus. Nós vamos tomar como base aqui o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 23, quando diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Esse aqui é o texto citando Isaías 7,14. Então, eis que uma virgem conceberá, vai conceber, ainda virgem. Entendeu isso? Uma virgem conceberá e dará à luz. Dará à luz virgem. Então, uma virgem concebe e dá à luz, na mesma condição de virgem. Mas como isso se dá? Aqui eu estava recordando um episódio muito interessante de uma conversa que a Luísa teve com uma colega de sala, quando estava estudando. Ela contou que a colega diz: olha, eu acredito nas coisas da Virgem Maria, mas essa história dela ser virgem depois do parto, isso não tem como. Ela disse: você acredita que Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo? Ela disse: sim. Então, é mais fácil você acreditar que Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo do que teve o Cristo sem ter seu ímen rompido? Tudo se trata de milagre. E aí, ela fez uma exemplificação que para mim é muito interessante. Se você tem um vidro nas suas mãos, limpo, e essa luz atravessa o vidro, ela rompe com o vidro? Não. O vidro permanece intacto. A luz, no entanto, passa por ele. Então, essa experiência de Maria, sem que o seu ventre fosse corrompido por nada, a luz do mundo atravessa essa ponte sem romper com os cabos ou com a própria ponte. E o que diz o Catecismo da Igreja? No número 499 diz o seguinte: o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe violou, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a epartenos, ou seja, a sempre virgem. Aliás, essa palavra sempre virgem se encontra inclusive nos escritos do primeiro século. Diversos autores referem-se à Virgem Maria, a sempre Virgem Maria. Então a igreja já cultuava Nossa Senhora como a sempre Virgem desde o início. E aí nós tivemos o concílio de 1555, quando a igreja declarou oficialmente Maria, Concílio de Trento, oficialmente Maria, como a sempre Virgem.
É um dogma especial. Mas muita gente também faz outros tipos de refutação a isso. Como, por exemplo, Maria teve outros filhos, o Evangelho cita e tal. Mas é tão interessante que a Bíblia jamais fala de que Maria tenha tido outros filhos. A Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Como a gente sabe, no texto bíblico, aqui exemplificando bem simples para você entender, não existe a palavra primo, sobrinho. Então, a gente sabe que um dos exemplos clássicos é que Abraão era tio de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E, no entanto, ele chama ele de irmão. Então, era uma única palavra usada para definir um parente mais próximo. A própria palavra de Deus vai citando todos os 4 personagens ditos irmãos de sangue. Outra coisa interessante é que quando Jesus se perde aos 12 anos, nós não vemos Maria tendo outros filhos. É só Jesus. Vai Maria e José para Jerusalém com Jesus. Jesus some, eles voltam. E aonde Nossa Senhora e São José deixou os outros filhos. Outra coisa curiosa, na cruz, por que Jesus não entrega Maria para os irmãos, para os filhos dela? Vai entregar justamente para um estranho, o João, um discípulo dele, para ele ter entregue para um daqueles 4. Aliás, isso é um preceito bíblico, que a mãe desamparada deve ser amparada pelos filhos. Então, não faz sentido. Portanto, Jesus teve irmãos, parentes, mas Maria nunca, jamais teve outros filhos nascidos dela, do seu ventre, que não fosse Jesus. Aqui tem uma prova que eu acho muito interessante. Essa prova que estou falando aqui é nos Atos dos Apóstolos. Eu acho que fica muito claro essa situação. Logo no início dos Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Veja, por que o autor não coloca Maria, a mãe de Jesus, e os seus filhos? Maria com seus filhos e Jesus? Por que vai diferenciar? Porque a Bíblia não fala em lugar nenhum que Maria teve outros filhos. Agora, na cruz, o que acontece? Na cruz, Jesus entrega sua mãe para o discípulo amado. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E nessa entrega estamos todos nós. Acabamos que nós nos tornamos filhos de Maria. Eu sou filho de Maria, você é filho de Maria. Não da carne, mas filhos espirituais. E essa virgindade perpétua de Nossa Senhora é para nós um grande sinal. Um sinal de que ela é toda, inteira, só de Deus. Como nós desejamos, como nós queremos ser todos inteiros de Deus. Então, a exemplo de Maria, que nós possamos viver nesse tempo pedindo a graça, a partir desse dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, pedir a ela que nos dê a graça da castidade, do amor indiviso por Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, falando um pouco mais sobre outros dogmas da Virgem Maria. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.